Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Mais uma vez, estamos aqui nesse novo dia concedido pelo nosso Deus. Que bom, né? Que bom ter passado uma noite e ao passarmos por mais uma noite, ou termos passado por mais uma noite, e para nós que estamos tendo a oportunidade e o privilégio de termos o ar para continuar respirando, é algo maravilhoso e não tem preço. Por isso quero agradecer a você que tem acompanhado, a você que tem estado comigo, a você que já se inscreveu neste canal do YouTube, pelo YouTube, e a você que tem me seguido também pelo Facebook, que tem ouvido que o que estou a dizer tem vindo do coração de Deus, e vindo do coração de Deus não é preciso que eu acrescente mais nada a não ser a grande verdade, que é a verdade de que onde estamos diante dele. Quero agradecer a você de todo o meu coração. A você, meu amigo, meu irmão Antônio, da Vida Esperança 1, meu amado pastor Bruno de Souza, a você, diácono Itamar, diácono José dos Santos, a cada um de vocês que tem irmã Fernanda, pastora Fernanda, meu irmão querido, primo, Walter Lins, agora apóstolo, né? Agora apóstolo. É algo que a gente sabe o peso e a responsabilidade e o que temos que apresentar diante do Senhor, tudo quanto Ele vier colocar diante de nós. Então quero agradecer a cada um de vocês imensamente, meu primo Wallace, minha prima Thaís, onde tivemos uma conversa ontem, tá? Minha mãe, benção a minha mãe e a todos vocês. Eu quero deixar aqui um versículo da Palavra do Senhor e pedir a você que ainda não se inscreveu, caso sinta-se tocado pelo Espírito Santo, em ajudar esse canal, que é o canal de Belisário de Oliveira Garbeiro. Esse Belisário é alguém que é totalmente grato pela libertação. Eu tenho sempre dito isto, pois sou de verdade grato a esse Deus. Sou de verdade grato a esse Deus. Não estou aqui dizendo apenas que sou, mas de fato sim. Eu não estou apenas dizendo, eu quero afirmar para você que sou totalmente grato a esse Deus. Porque se nós movemos, se nós andamos, ou quer movamos, quer andamos, quer pensamos, tudo é pelo nosso Senhor. E há uma grande necessidade de entendermos que o mundo no qual estamos vivendo nele, precisamos de nos conscientizarmos cada dia mais, a cada dia mais, na presença desse Deus, de que por mais que façamos, ainda é nada diante de um Deus que é todo poderoso, que tem todo o poder. Por isso o versículo da devoção, o versículo do dia de hoje, onde eu quero compartilhar com você, se encontra em 1 Pedro, primeira epístola, primeira carta a Pedro, vai dizer algo
onde precisamos nos conscientizar de que há um local onde podemos lançar. Aí você pode até perguntar, até assim, lançar o quê? Olhando para essas formas de lançar, nós vimos muitas e muitas pessoas lançando sobre algo que na verdade não é de Deus, lançando a sua confiança, lançando a sua esperança, depositando, não é verdade? Então a gente vê como eles estão fazendo e confiam e acreditam que até então estão fazendo a coisa certa. Mas ao olharmos para a palavra do nosso Deus e nos conscientizarmos no que essa palavra nos orienta, nós olhando aqui em primeira carta de Pedro, deixa eu achar aqui, 1 Pedro, é Novo Testamento, é Novo Testamento, louvado seja Deus, né, João, é antes, aí de trás para frente, nós vamos encontrar melhor, aí você vem, voltando à Bíblia, você vem Apocalipse, 3 João, 2 João, e você vai encontrar, então, a Epístola de Pedro. Primeiramente, você vai encontrar a segunda carta de Pedro, segunda epístola, né? É a segunda carta de Pedro. Aí você vai encontrar, então, até então, a primeira carta e vai se deparar no versículo 5, onde é o versículo do dia, e nesse versículo vai haver um título, e esse título é o que nós vamos ver agora, a devocional, porque eu apresento ao Senhor na esperança de que Ele pode conceder algo, e algo muito precioso, que é o alimento dele, o alimento da sua palavra, mas as folhas agarram de uma forma, parece que foi passar uma colinha nela, para ela não passar, mas não adianta, eu sou insistente e a verdade é que eu sou insistente, ela tem que sair, ela tem que passar, ela tem que passar, né? Então, 1 Pedro, capítulo. Mas o meu fundo musical hoje tá dando um probleminha aqui. Mas não é problema não. Se todo problema fosse isso, estava bom demais. Mas é tão bom você ir falando do amor de Deus, né? E ouvindo assim uma música para relaxar, para fazer com que os nossos pensamentos estejam completamente ligados a esse Deus. Olhando para 1 Pedro 5, versículo 7, nós vamos deparar com o título do capítulo 5, onde está assim, mas que interessante, eu passo uma página, até parece que está faltando a página na Bíblia, não acho, aqui, é 1 Pedro, eu estou em segundo, eu não vou achar. Aí não vai achar não, Belisário. Belisário parece estar dormindo ainda, que isso, eu estou em segundo. É 1 Pedro, capítulo 5. Belisário, você presta atenção. Você está... não acordou ainda não? Acorda. Tinha um programa, a gente sabe, de rádio, eu principalmente, que sou do antigo, esse programa não era evangélico e também eu não conhecia a palavra, mas era o programa Zebete. Zebete, muitos lembram, muitos recordam,
que chegava ali, a pessoa está dormindo, não levantou, não acordou ainda, ele fala, olha, joga água nele, turma, joga água nele. Então, dessa forma, havia muitos problemas, né, que a gente recorda, e, embora não tínhamos ainda o conhecimento da palavra do Senhor, mas cada um tiveram o seu tempo. Da mesma forma e de igual forma também foram os profetas de Deus. E não diferente também com nós, com cada um de nós. Nós estamos no nosso tempo. Nós temos que deixar o nosso legado. E qual o legado que devemos deixar? Que podemos deixar? O legado em que servimos a esse Deus. O legado em que servimos a esse Deus. E essa palavra mostrando para nós, eu vou pegar aqui na mão, para que fique mais perto da luz, enquanto não fizer a catarata, fica um pouco difícil. Está assim, os deveres dos anciãos, dos jovens e dos jovens, humildade e vigilância. Os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. Aqui nós estamos vendo o compromisso e a responsabilidade que é daqueles que até então têm o conhecimento com a palavra do nosso Deus. Estamos sendo orientados aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, onde é o versículo do dia, mas olhando para o título, eu me deparo com a seguinte realidade. E junto com essa realidade, uma responsabilidade. E diante dessa responsabilidade, precisamos estar olhando para dentro de nós e perguntarmos para nós mesmos se eu tenho de fato e de verdade observado o que a palavra do Senhor está mostrando. Que os deveres dos anciãos e dos jovens, não apenas dos anciãos, mas olhando para os anciãos, nós estamos vendo que esta palavra está sendo relatada, está sendo direcionada àqueles que estão até então amadurecidos e amadurecendo nessa palavra que é a palavra do nosso Deus. Palavra de fé, palavra de orientação, que é a nossa regra de fé e ordem. Por estarmos conscientes de que essa palavra é a palavra de Deus, não nos resta outra coisa a não ser avaliar, ouvir o que o Senhor tem para mim e ver aquilo que o Senhor tem para mim, tomar posse e me esforçar para praticar, colocar em prática. Se é um dever meu, lembro quando era criança e como são as crianças de hoje, que são passados os deveres de casa. E os deveres têm que ser feitos. Porque vai chegar um dia, vai chegar a passar aquele ano em qual você está recebendo os deveres para até então fazer em casa, para você mostrar que você está compromissado com a palavra. E eu gostava tanto em fazer o dever que a professora passava, e quando chegava e ia conferir o dever,
e que vinha, dava o certo, né? Aí dava o certo com a caneta vermelha e dizia até assim, colocava ali muito bom. Não, muito bom é só nas provas, dever, parabéns. Então, ela via que você estava fazendo aqueles deveres. Mas nem todos que estavam estudando faziam os deveres que até então a professora passava. Isto é até nos dias de hoje, mas há uma necessidade dos pais estarem cobrando. Mas antigamente, vamos falar assim, antigamente, a gente dava mais valor, embora eu fui muito bagunceiro, mas os deveres, eles eram feitos. E o interessante de não estar atento sobre o que estava falando, embora passasse os deveres para casa e fizesse os deveres, não dava atenção no momento da aula. Chegava o momento em que havia de estudar para então fazer a prova que tinha a sua data marcada no meio do ano e a prova do final do ano. Então, olhando para essa palavra, para esse título dessa palavra, eu fico olhando que os deveres dos anciãos e dos jovens, eles não mudaram. Essa é a consciência em que temos e precisamos guardar. Olha só, os deveres dos anciãos e dos jovens humildes, os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. O nosso dever hoje é sermos vigilantes, é estarmos vigilantes. Vigilante em quê? Em que área? Eu tenho que andar assim? Não há necessidade. Você já pensou? Nem que você andasse assim. Você está vigilante, olhando, de repente você fica até mesmo apavorado, pode se apavorar, mas não é dessa forma. Não é dessa forma que a palavra mostra. Humildade e vigilância. Se você está sendo humilde e vigilante, atento à palavra do Senhor, você está cumprindo um requisito bíblico, que é de guardar, que é de cumprir o dever da palavra. E no versículo 7, ele vai nos mostrar justamente onde está no capítulo com o título no qual eu mencionei da seguinte forma: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Olha a necessidade, tendo o dever, sendo humilde, cumprindo o dever, estando vigilante, não estamos até então em vão, seguindo a um Deus que deixou as suas orientações. No Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Ele está olhando, mas Ele quer que eu faça uma coisa, Ele quer que eu faça algo, Ele quer que você também o faça. E por estar escrito e desejando que nós venhamos a fazer como Ele deixou escrito, e por não estarmos até então fazendo, nós estamos transgredindo a lei do Senhor, né? E aí está, lancem sobre ele
lancem sobre ele, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Aqui está dizendo no plural. Se está dizendo que ele cuida de vocês, o Senhor usando o apóstolo Pedro, usando o apóstolo Pedro, para lançar sobre ele todas as suas ansiedades, ele está englobando, ele está dizendo para todos em uma só voz, Ele está referindo aqui, está mencionando, não está de forma alguma fazendo acepção de pessoas. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Aí surge uma pergunta: qual tem sido a sua ansiedade? Qual tem sido a sua ansiedade? A ansiedade, querendo ou não, ela surge. A ansiedade, querendo ou não, ela surge no decorrer de cada dia. E nós sabemos disso. E esta é uma palavra vinda para nos orientar, para nos direcionar e fazer nos entender de que há uma necessidade de não ficarmos para nós aquilo que até então pode ser, deve ser, eu tendo vigilância e humildade diante de Deus. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, independente das ansiedades, da ansiedade em que você esteja vivendo. Talvez seja ela por uma enfermidade, talvez uma preocupação, uma conta. A gente fica, não é verdade? A gente quer andar certinho e sabe que na verdade não está fácil, porém não impossível. A realidade é essa, que está difícil? Sim. É impossível? Não. Principalmente se nós tomarmos essa atitude de lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, porque ele cuida de vocês. Se ele cuida de vocês, como está aqui também no plural, nós podemos ver claramente na realidade que é essa palavra, e olhando para ela, nós vamos deparar com a devocional. A devocional, se compararmos o versículo pelo qual nós meditamos para lançar sobre ele, aí vem em Mateus no capítulo 11, versículo 27 e o versículo 28, que vai confirmar para nós a forma onde é uma realidade e muitos têm desprezado. Muitos têm desprezado. E isso vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo, querendo eu, querendo você, querendo cada um ser, cada pessoa que se encontra com vida, querendo nós ou não, vai acontecer de desprezar o que é puro, o que é verdadeiro, sendo que toda a Escritura de Deus, ela é escrita, deixei aqui, 2 Timóteo, quando eu vou falar, eu quero falar o versículo,
E isso é bom que a gente vai exercitando a palavra do Senhor de forma que venhamos a passar com mais convicção, não diminuindo, e parece uma brincadeira. Só na folha que eu vou chegar é que ela agarra. Eu fico olhando assim, por que você tem que agarrar a folhinha? Por quê? Mas ela agarra. Eu venho cá e desagarro ela. Trabalho com móveis, atrás pegou algo ali, a mão fica um pouquinho áspera, né? Fui cumprimentar meu irmão falou, que isso? Você tá cheio de... Você carregando, o que você tá carregando na mão? De tão espinhosa, né? De tão... olha só, faz até barulho. Tem pessoas que fazem assim, nem barulho faz, tão mansinha que a mão tá. Essa minha não, a minha tá áspera mesmo, mas glória a Deus por isso. Então, mostrando essa palavra, embora muitos desprezam, muitos estão deixando, não dando crédito a essa palavra, e o Senhor, contemplando a atitude de cada um, nós vamos deparar que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para, versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se estou vigilante, se estou sendo humilde, mantendo a humildade, e muitos pensam que ser humilde é por morar numa casinha simplesinha, uma casinha, até assim, vamos dizer, uma casinha, me desculpe da expressão de eu falar assim, caindo aos pedaços, eu vou falar assim, desmoronando. Pensam que a pessoa humilde é aquela que está morando naquela casa que até então se encontra desmoronando. E na verdade não é. A verdade é completamente outra. A verdade, ela nos orienta o sentido da humildade. Você pode morar numa casinha simples e ser uma pessoa totalmente arrogante. Você pode morar numa casinha que se encontra desmoronando e ser uma pessoa orgulhosa. E de repente você pode morar em um palacete ou mansão e ser uma pessoa humilde. Humildade, a humildade ela precede a honra. E é um dever registrado onde nós meditamos nessa palavra, onde o Senhor mostrou nessa palavra a respeito do versículo de 2 Pedro, onde também não deixei marcado e voltar no título, mas lançando sobre ele. E aqui na devocional nós vamos deparar com o cumprimento do que foi o versículo relacionado para esse dia, com a devocional que até então tem para os nossos corações o alimento desse dia. Qual é o alimento? O alimento é espiritual. E sendo o alimento espiritual, e olhando para o alimento físico, nós também precisamos de anos do alimento físico, alimento material, para mantermos o nosso físico. Precisamos, mas da mesma forma que precisamos do alimento material, precisamos
sem sombra de dúvida, do essencial. O essencial é o alimento espiritual. É ele, é nele que vamos encontrar as orientações, vamos nos sentir alimentados, e por nos sentirmos alimentados, nós vamos ver que o convite, ele está justamente para aqueles que se encontram passando e até mesmo rejeitando, e irão continuar rejeitando, mas isto cabe a cada um a escolha que fizerem. Mas o convite está sendo feito, e nós vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 11, versículo 27 e 28, um versículo muito conhecido, e é um convite muito desprezado pela maioria. E o interessante é que muitos não teve acesso a esse convite, pois não chegou até a eles. Não chegou até a eles. Porque não tem quem tem ido? Não, muitos têm até ido. Mas há lugares que não podem entregar esse convite àqueles que seguem um regime, um padrão ou uma ditadura daquele país, onde o Deus deles, como nós lembramos de Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel, nas províncias, que viviam e tinham que se curvar diante daquela imagem. Mas por eles estarem seguindo o verdadeiro Deus, eles não se dobraram. E isso é o que está acontecendo em muitos lugares ainda, que não podem falar o Evangelho. E o interessante é que aqui nós temos essa liberdade. E muitos têm ouvido, têm entendido, ou até já receberam esse convite e não valorizaram. O convite feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual nós somos instrumento para poder ali levar esse convite a essas pessoas. É algo para pensarmos seriamente. Olha só, Jesus dizendo em Mateus, no capítulo 11, no versículo de número 27 e 28, deixa eu abrir aqui, Mateus, Mateus 11, está no versículo 25, está no versículo 12, está quase, está quente, chegou, glória a Deus, aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor. Então, o versículo que se encontra registrado, a devocional de hoje, se encontra em Mateus, no capítulo 11, versículo 27 e o versículo 28. O que vai dizer? O jugo de Jesus. O título desse texto, dessa devocional, que se encontra entre o versículo 24 e o versículo 27 e 25, vai dar assim: o jugo de Jesus. E nós sabemos qual é a profundidade. Então, olhando para o convite, nós vamos ver da seguinte forma. Embora muitos não olhem, não vejam, não conseguem ver da forma em que nós estamos vendo, e pedindo ao Espírito Santo que conduza cada palavra. Como tem conduzido
E sou totalmente grato a esse Deus por estar me concedendo essa graça, né, que é um favor imerecido. Ele está me concedendo de poder transmitir, e o desejo do meu coração é de que a forma que estou transmitindo é que você venha entender de que Deus, Ele é amor, de que Deus, Ele tem o melhor, e de que Deus, Ele fala da forma que Ele quer falar. E eu quero continuar sendo um canal de Deus, continuar sendo um canal nas mãos de Deus. Eu quero permanecer com o meu coração canalizado no coração dele, para até então canalizar ao teu coração, onde você irá se deparar com esta palavra, sabendo de que não é o homem que está inventando, mas sim aquele que está transmitindo, assim como neste momento, como digo da mesma forma, aqueles que nesse momento também estão transmitindo, e existe aqueles que estão até seguindo, e muitos estão transmitindo, e muitos seguindo, e aqueles que estão transmitindo talvez não estejam transmitindo a palavra de Deus da forma como ela é. E precisamos estar atentos, entendendo, não tem melhor, não tem pessoa melhor, e sim a palavra que precisamos estar guardando. Precisamos estar atentos à palavra, porque ao depararmos com o Senhor Jesus, dizendo, ele diz assim a palavra do Senhor em Mateus: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Quem diz isso? Jesus. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ele estava inventando? Não. O que estava com ele, quem tinha dado? É o Pai. Por que o Pai? Porque ele tinha aquela intimidade. Era Deus, ele é Deus. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Então, se o Verbo estava com Deus, e o que ele está falando aqui está bem claro para mim e bem claro para você, de que tudo me foi entregue por meu Pai. É aquele que viveu, que estava com ele quando criou e nos fez. Quando disse, façamos o homem, foi a última criação de Deus, foi a última criação, e no 7º dia ele descansou. Deus falando, conversando, dialogando em Gênesis capítulo 1, versículo 26, você vai ver: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes, sobre os pássaros, sobre tudo quanto Deus criou, que o homem venha a ter domínio. Façamos e que ele tenha esse domínio. E muitos querem dominar de forma não condizente com o que o Senhor espera. E vão continuar. Então o Senhor deixou, ele disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Se tudo foi entregue pelo meu Pai, por Deus, ao Filho, ele diz assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai,
Se o pai deixou na mão do filho, porque sabia que o filho tinha condições, que o filho tinha intimidade, ele conhecia o pai. E o filho, conhecendo o pai, ele falou: não vou decepcionar o Senhor, meu pai. Embora nos dias de hoje, quantos filhos têm decepcionado, têm até mesmo agredido os seus pais. Quantos e quantos? Quantos casos e casos a gente vê, onde jornal, estava até então conversando com a minha esposa ontem, ela gosta de acompanhar o jornal, glória a Deus, não sou nada contra, de ver o noticiário, de ver as notícias, mas se olharmos para as notícias que são dadas pelas mídias, os jornais, ou tudo que está passando, é algo que está registrado na palavra do Senhor, e há necessidade de tudo isso acontecer. Então, se eu vou ver algo que está acontecendo, eu sei que isso vai acontecer e vai continuar, e coisas piores vão acontecer. Hoje em dia, terremoto já não assusta mais ninguém. E Jesus disse: haverá terremotos em vários lugares. Então, a gente indo para Mateus 24, a gente vai ver ali a lista, as orientações de Jesus a respeito do que está passando. Podemos até ver, né? Mateus está no mesmo capítulo. Podemos até ver aqui, só porque o Espírito Santo tem que fazer aquilo que o Espírito Santo, ele orienta, e não perder o foco da mensagem no qual estamos diante do devocional, mas cientes que o Espírito Santo está aqui conduzindo cada palavra. Não tenho dúvida, pois está registrado na palavra do Senhor, é para até então nós examinarmos essa palavra. 24, cadê você, 24, tá vendo uma folhinha? Só para iniciar aqui, só para me ver o título. Mateus, o sermão profético e o princípio das dores. O sermão profético e o princípio das dores. Olhando para essa palavra, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olhando para esse texto, que tudo me foi entregue por meu Pai. E olhando para o sermão profético desse que até então recebeu do Pai, ele vem lá em Mateus capítulo 24 mostrando, nos orientando a forma como devemos proceder. O sermão profético, o princípio das dores. E aqueles que Jesus... Nossa, agora é a dificuldade, tem que colocar cá em cima. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostrarem discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes isso? Não vedes isso? Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? É uma pergunta, deixa eu ver aqui. Está difícil de eu ver mesmo. Não vedes tudo isso? Acho que é uma pergunta que está aqui.
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não será derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Aí nós vendo que se foi tudo a ele entregue, e o Pai confiava, e os discípulos estavam até então seguindo a Jesus, porque o discípulo é aquele que segue, aquele que obedece, aquele que sabe que tem o dever, aquele que cumpre o dever do servo, aquele em que Jesus espera que você veja ou se apoie, siga os seus exemplos. Ele disse, em particular dizendo, dize-nos, os discípulos pedindo a ele, dize-nos em particular, tem que voltar no texto de novo aqui, meu querido. É só um versículo só para continuar aqui. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo. E Jesus, respondendo, lhes disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ele sempre orienta, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nós olhando para essa realidade, os terremotos de hoje, como estava falando, já não é mais novidade. Pode até dar um terremoto, morreu 1000, passou e morreram lá milhões, mas já não estão dando importância. Mas é interessante nós entendermos que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então isso nos mostra que precisamos estarmos vigilantes, constantemente andando em humildade, respeitando, e da mesma forma, façais aos outros aquilo, nós devemos fazer aos outros aquilo que queremos que as pessoas nos façam. É o que nós esperamos, é o que a palavra nos condiz. E ouvires e ouvireis, e nós estamos ouvindo, e ouvireis, nós estamos nesse tempo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Todas essas coisas são os princípios das dores. E nós, ao depararmos com essa palavra e com a realidade em que Jesus diz que tudo me foi entregue por meu Pai. Então ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está em Mateus, é o convite deixado pelo Senhor, que até então recebeu do Pai.
recebeu do Pai, e por ter recebido do Pai, ele não fica somente para ele. Ele é aquele que está compartilhando, desejando isso para mim e para você. Enviou o convite, louvado seja o nome do Senhor, por aqueles que receberam esse convite, valorizaram este convite. Valorizaram este convite, o melhor, estão valorizando este convite. Não abrem mão do convite em que receberam. Oh, meus amados, para pensarmos e refletirmos nessa palavra, nós podemos até mesmo pensar que o verdadeiro descanso vem por conhecer a Deus. O verdadeiro descanso, ele vem por conhecer a Deus. O rei Davi nos lembra disso no Salmo de número 23. O rei Davi nos lembra disso, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me-á. Salmos de número 23. Salmos de número 23. Salmos de 33. 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você já percebeu? Não criticando, é uma coisa natural das pessoas falarem, e falam mesmo, e se nós não vigiarmos, vamos falar também. Por isso a Bíblia fala: estar vigilante. Olha só, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você já viu que entre esse Senhor é meu pastor, nada me faltará, é acrescentado uma letrinha? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem o e nada me faltará. Ele está afirmando: nada me faltará. Não é e nada, e sim nada me faltará. Esta é a convicção que devemos ter. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que há bondade, certamente que aquele que até então recebeu do Pai, que aquele que recebeu do Pai, tudo me foi entregue. Ele chega a dizer, o salmista, ele chega a dizer: preparas certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarão na casa do Senhor por longos dias. É um salmo muito conhecido e se foi entregue pelo Pai ao Filho, que é Jesus, e Jesus, que é o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, e que ao vir a este mundo, ele sobe novamente para o Pai e deixa bem claro, ele deixou bem claro para nós: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo Consolador. É esse Espírito Santo Consolador, neste momento, que está colocando no meu coração essas palavras.
porque não tenho outro prazer a não ser em estar meditando na palavra do Senhor, porém preciso do trabalho secular, eu preciso. Mas que bom poder ficar pela obra de Deus, estar visitando aqueles que até então precisam, estão necessitando, e essa união fazer com que a igreja se torne, ou se lembre de como era a igreja primitiva, na medida em que cada um tinha falta, em que os irmãos tinham falta, eles dividiam entre si, e o Senhor lhes acrescentava mais e mais. Que bom seria se pudesse ficar por conta, mas não tem como. As contas chegam, a conta de luz chega, a água chega. Hoje em dia precisamos estar antenados. Sem internet parece que estamos fora do mundo. Estamos fora do mundo, embora estamos no mundo, mas sem essas redes sociais, no qual sou agradecido a Deus por existir, pela tecnologia, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, porque muitos têm se colocado, usado as redes sociais para enganar, mas aqui não, estou ciente do que estou falando, e o que estou falando está vindo do coração de Deus, e eu creio, em nome de Jesus, receba este convite, em nome de Jesus, não despreze este convite, aceite esse convite. E se nós olharmos, tem um negócio apitando aqui agora, e agora? Não sei. Jesus, que Deus seja relógio. Que Deus seja relógio. Oh, Jesus amado. Não estou achando o relógio. Não estou entendendo. O que está apitando isso aqui, meu Deus? Vou desligar aqui. Mas não é aqui não. Jesus santo. Não acho o relógio, meu querido. Não acho. Não estou achando. O que esse relógio está apitando aqui? O que está acontecendo aqui? É algum compromisso meu. 8 horas, achei. Deixa eu ver que desligar aqui o relógio. Não tá não. Então deu uma louca nesse celular, deu uma louca nele. Deu uma louca. Que coisa, meu querido. Que coisa. Não tem nada ligado aqui. Vou ter que desligar o aparelho, reiniciar, para me ver o que vai acontecer aqui, porque esse barulho não vai deixar eu falar não, ué. Misericórdia. Parou? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você vê se pode, rapaz. Eu achava o apito, procurei.
e não encontrei, quase faz eu perder o foco da mensagem aqui, mas em nome de Jesus, diante do que está sendo dito, esse Deus que é o maravilhoso, que é o eterno, soberano, o Espírito Santo no qual estou a falar, aqui consciente do que estou falando, é de Deus, não tendo dúvida de que esse Deus cuida de cada um e como tem cuidado e entregando aqueles que têm rejeitado este convite, aqueles que até então têm rejeitado, não tem como rejeitar, então aceita esse convite. Esse convite está sendo feito, está em Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amados, como é maravilhoso você receber algo e valorizar aquilo que você recebeu, e glória a Deus por aqueles que até então recebeu e estão. Mas olhando no Salmo de Davi, lembrando de como Davi disse, recordando da leitura que até então estávamos fazendo, lembrando de que tudo me foi entregue pelo meu Pai, onde é a palavra gloriosa do nosso Senhor. Palavra essa que não tem outra explicação a não ser dizer o nosso muito obrigado a esse Deus, dizer o nosso muito obrigado a Ele. Louvado seja Deus. Que luta está hoje, meu irmão. Que luta, que luta, que luta, que luta para poder dar continuidade aqui. Então, só lembrando aqui a respeito, o verdadeiro descanso, então, o verdadeiro descanso vem por conhecer a Deus. O rei Davi nos lembra disso no Salmo 23. E Jesus deixa isso claro novamente. Jesus deixa isso claro novamente. Somente Jesus pode revelar Deus completamente a nós. Somente Jesus pode tirar o fardo de tentar agradar a Deus, sem um entendimento de graça. Somente Ele pode remover o peso dos nossos pecados e nos capacitar para sermos santos, imaculados e livres de acusações perante Deus Todo-Poderoso. Esta é uma palavra, assim como existem várias palavras. Assim como existem várias palavras, e muitos estão dando créditos a muitas palavras que não são vindas do coração de Deus. Esta é uma realidade, isto é real, mas vão se arrepender amargamente no dia em que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestarmos conta, para então agradecermos a Ele por termos sido alcançados pela graça salvadora, onde temos em Efésios mostrando: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Efésios.
Efésios, só para você ver que é bom. Efésios é lá no Novo Testamento, exato. Vai João, aí depois vai vir Atos, vai vir Romanos. Aí é bom que você vai gravando assim na Coríntios. Aí vai vir Coríntios primeiro, aí depois vai vir Coríntios, aí vem Efésios, mas antes de Coríntios, antes de Efésios, ainda temos Gálatas, né? Depois de Gálatas que vai surgir, que vai vir o Efésios na sequência. E em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, nós vamos entender que a palavra nos mostra claramente, mostrando para mim e para você da seguinte forma, 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, não é pelas obras que você vai ser humilde. Assim, lembra do que nós vimos aqui no versículo do dia? Não é pelas obras que você vai se tornar uma... Ele é tão humilde, né? Ele dá ali as obras, ele faz caridade, mas não é isso não. Não é dessa forma não. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós estando com Cristo, nós vamos estar exercitando as boas obras. Nós vamos exercitar as boas obras. E para saber quais são as boas obras, há uma necessidade de olharmos para o que a palavra nos mostra. Que tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então ele conhecendo o Pai, deixando essas palavras para nós. O Senhor usa homens inspirados pelo Espírito Santo para deixar que nós, nos dias de hoje, estamos com a oportunidade de apegar a essa palavra, depositar a nossa fé, na certeza de que todos nós estamos sujeitos. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Amanhã podemos não estar mais. Então o dia de aceitar, de receber esse convite é amanhã? É só uma pergunta. O dia de aceitar o convite deixado por Jesus, onde ele deixa, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, é amanhã? É amanhã? Ah, tá. Não entendi o que você falou, não. É amanhã? Não, o dia é hoje. O dia é hoje. Hoje é o dia. Se você recebe esse convite, está recebendo esse convite, não despreze esse convite, pois este convite te levará a uma vida eterna, a uma vida com Cristo, a nova Jerusalém. Se nós formos ver aqui a descrição da nova Jerusalém em Apocalipse, você vai entender claramente o que diz essa palavra de Deus. E você pode até então falar assim, que é isso? Vai ser assim? Vai ser assim? Vai ser assim, claro que vai ser assim. Por que eu te afirmo com você que vai ser assim? Porque está escrito. E se está escrito, nós precisamos até então tomarmos conhecimento da palavra do nosso Deus. E está escrito, então precisamos olhar para ela e de forma maravilhosa. Aí, tá vendo? Garra, folha. Apocalipse é 21, é 22, não, é 21, capítulo 21, de Apocalipse, para você entender.
o novo céu e a nova terra. Então, vai existir um novo céu e uma nova terra. Isso aí está escrito. É dessa forma que a palavra mostra para mim, e é dessa forma que eu creio nesta palavra, é dessa forma que eu espero, assim como o Senhor espera, que todos venhamos a entender de que existirá, vai haver o novo céus e a nova terra. E temos a descrição do novo céu e da nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porquanto já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Olha só, o primeiro céu e a primeira terra passaram, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha, para você ter uma ideia, a profundidade do que vai ser o novo céu e a nova terra. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que do céu descia, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus, como os homens, pois como eles habitará. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e os fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, e o que é a segunda morte. É a palavra de Deus, a nova Jerusalém. Se você continuar discorrendo, você vai ter um entendimento de como será a nova Jerusalém, a eternidade com Deus, a nova Jerusalém. Então você vai ver, você vai se deparar com a seguinte palavra: E veio um anjo um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu.
e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante à sua pedra preciosa, preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Vale a pena servir a Cristo, irmão. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poentes 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes das 12 tribos do Cordeiro. Interessante que o número 3, se nós depararmos com o número 3, ele tem muita coisa a dizer. Eu vou colocar um ponto final, que hoje eu fui longe mesmo. Hoje eu fui longe, mas orientado por Deus, passei, houve esse imprevisto de ter tocado, né, o despertador, e eu não estava encontrando como desativar, até que consegui. Mas aqui está a descrição, aqui está o convite de Jesus, ali está como devemos ser, tudo isso está na palavra. Agora eu pergunto, até quando nós vamos deixar passar? Até quando você vai deixar passar? Você vai esperar via dor? Você vai esperar via dor? Ou de repente a dor não chegará e sim você poderá ser recolhido, ser tirado, como diz o pastor Silvoneito ontem, lá do Ebenezer, também aproveitando para deixar meu abraço a todos do Ebenezer, Amor Incondicional, Primeira Igreja Batista, aqui de Benfica, no qual faço parte, em nome de Jesus, convidando você a estar conosco também ali, estudando a Palavra de Deus. Não há nada melhor do que estudar a Palavra de Deus. Então vamos estudar a Palavra. Caso você deseja, eu estou ali lutando, estou conversando, estamos ali conversando, vamos organizar, precisamos organizar, devemos, é um dever de organizarmos o culto nos lares, para aqueles que talvez não vão na igreja, talvez nem culto. Vamos ter uma reunião no lar, e essa reunião nós vamos estar ali tratando de assuntos relacionados ao reino de Deus. Esses assuntos são de grande importância para aqueles que querem, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus não dá ouvido à palavra de Deus. Por isso não é de Deus. Aquele que é de Deus, ele vai ouvir, ele vai se interessar. E se interessando, nós precisamos, vamos organizar, está organizando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabemos que muitos têm desprezado, não importa aqueles que estão desprezando, mas aqueles que estão desejando e desejosos, nós vamos estar reunindo, encontrando maneiras de termos mais e mais pessoas envolvidas ali para formarmos até mesmo uma célula, um local onde podemos reunir, para que não vamos na casa do Manuel, aí não vai na casa do Sebastião, não vai na casa do Joaquim, não vai na casa do Pedro, não vai na casa de Marcos, não vai na casa de Paulo, senão eu vou aqui na casa de Paulo aqui, vou na casa do Manuel amanhã, vou na casa do Belisário depois da manhã, vou na casa... Não, vamos reunir um dia da semana, aqueles que desejarem, nós vamos encontrar uma forma. Eu sei que esse Deus no qual eu estou falando, e não pedi a permissão ao pastor para falar isso aqui, mas impulsionado pelo Espírito Santo,
impulsionado pelo Espírito Santo e crendo que vai haver concordância da parte do amado pastor, para aqueles que desejarem, aqueles que querem, que abraçam, que abraçaram essa causa e gostam de falar do amor de Deus, levar a palavra de Deus, vamos alcançar e lembrar que está registrado na palavra que todos os dias, de casa em casa, eles ensinavam a palavra de Deus. E os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós vemos aí os filhos das trevas, de porta em porta, batendo, levando, fazendo o seu dever, fazendo o seu dever, embora é um dever que não é aceito por Deus, não é aceito por Deus. Então, se não é de Deus, nem em casa eu vou receber, não vou receber, porque está registrado, não recebais. Vamos receber o que é de Deus, amém? E você pode pedir a Deus, você pode falar com o Pai. O importante, acima de tudo, isso é essa melhor parte, é você poder orar ao Pai. Ele está atento, você pode dizer a Ele, fechar os seus olhos e dizer a Ele: Pai querido, obrigado, Senhor, por enviar Jesus para cumprir a lei e me abençoar com a sua graça. Que eu nunca abuse dessa graça, querido Pai. Capacite-me para servi-lo com alegria e felicidade que tenho por causa da tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Você pode desligar aqui, porque agora eu não posso atender. E justamente no momento em que estou trazendo a palavra, mas esse telefone é uma bênção. É uma bênção. Mas logo assim, a pessoa ficará sabendo que irei retornar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, embora tenha sido longo e tenha havido imprevisto para impedir que essa palavra fosse transmitida. Fique com essa palavra, aceite a Jesus, entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele a sua vida, de corpo e alma, busque-o enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele está perto, amém? Essa é a mensagem que deixo na manhã desse dia. Hoje é sexta-feira, dia 14, e hoje, não sei a data, dia 14, eu perco na data, não sei nem que dia de data que é mais, hoje é dia 14, é o 15, amém? Glória a Deus, não vou ficar pensando aqui que data é, mas sexta-feira, antecedendo sábado, que é amanhã, e estaremos chegando, Deus assim permitindo, em mais um fim de semana. Desde já o meu muito obrigado, meu abraço. E a você que ainda não inscreveu no meu canal, me ajude, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, derrame sobre a minha vida, sobre a sua vida, as mais ricas e copiosas bênçãos da parte do nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, que o amor desse Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a minha vida, seja com a minha família, seja com toda a minha parentela, Senhor, seja com a vida desse servo, dessa serva, com toda a sua parentela, com toda a sua família e com cada servo do Senhor, ó Deus, que também tem as suas famílias e seus familiares
que o Senhor tenha misericórdia e que essa palavra possa encontrar morada em muitos corações e que vidas venham se render aos teus pés e venham aceitar esse convite maravilhoso que o Senhor deixou, convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Em nome de Jesus, é que eu te oro, agradecido e crendo no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, bom dia, Israel. Bom dia, eu sentindo falta de você, Israel. Quero mandar também aqui um abraço para o Renato, aqui, mora aqui em Benfica, aqui mesmo. Renato, para você, a esposa do Eduardo, que se encontra lá no Centro de Recuperação. Ao Sandro, envie essa mensagem para o Sandro aí, que é do Face, para que ele ouça essa mensagem. Sandro, para você, meu querido, tenha paciência, tenha calma e lembre-se bem, sujeitar a Deus, resiste ao diabo para que ele fuja. Isso não é só para você, não é só para mim, é para todos nós. Essa é a vontade do nosso Deus. Tá bom? Valentino, forte abraço. Irmão Manuel, pastor Silvanês, pastor Bruno, mais uma vez. A cada um de vocês, o meu forte abraço. Minha prima Alzirinha, minha prima Cristina, Regina, Helena, a todos vocês, meu forte abraço. Vou ficar aqui, senão eu não termino de jeito nenhum. Sou Adão. Mãe, cadê o seu Adão? Põe ele aí, tá? Põe ele aí. Deus abençoe. Fique na paz. Tenha um bom dia, em nome de Jesus.